Bem, estamos gravando, vamos tomar o depoimento do autor, o senhor Carlos Henrique Gomes Dias. Senhor Carlos, pelo que eu estou entendendo aqui do seu processo, o senhor está processando no estado do Maranhão por conta de uma prisão arbitrária e ilegal, é isso? Isso. Conte para nós, nos conte como foi essa situação que o senhor passou, seu Carlos. Essa situação é o seguinte, o policial foi me intimar para mim fazer uma declaração, para ser ouvido na delegacia de Santo Inês, e chegando lá não tinha delegado para ouvir, e eu fui encaminhado para a cela imediatamente. E não fiquei, tive que passar a noite na cela até o dia seguinte, quando simplesmente me ouviram e mandaram embora, sem motivo nenhum de ter sido preso. Aí o senhor foi à delegacia para fazer o quê, senhor? Eu fui acusar, teve um desentendimento com uma pessoa que estava me devendo, e ela me acusou de ter agredido ela. E na realidade não houve agressão nenhuma. Ela não queria pagar o que ela estava me devendo, que era um cheque pequeno, e ela me acusou de ter agredido ela, e foi ela mais o esposo entraram em contato com os policiais conhecidos deles, que me conduziram à delegacia e me prenderam. Só por isso. Ah, então foi esses policiais, a mando do esposo dela, que conduziram o senhor para a Isso. delegacia, é? Exatamente. Tá, e conduziram sobre que argumento, sobre que fundamento? Oi? Conduziram o senhor por quê para a delegacia? Eles disseram o quê para o senhor? Ué, me disseram que eu ia ser ouvido, que eu tinha que me apresentar na delegacia. Aí eu fui na delegacia, fui com o meu próprio carro, a delegacia para ser ouvido, para esclarecer o assunto, né? Chegando na delegacia, o delegado não estava, e simplesmente me colocaram lá preso. Esses mesmos policiais foi colocar o O senhor preso? policial e o carcereiro que estava Era policial na civil ou delegacia. militar? Oi? Policiais civis ou militares? Policial militar. Militar, estava fardado. Fardado, de serviço na viatura. Militares que lhe colocaram na prisão lá, é isso? Me colocaram lá na delegacia. Não deram nenhum documento para o senhor, não falaram nada? Eles fizeram um documento de apreensão lá das coisas e me puseram lá, não me deram nada. Só fizeram, registraram no outro dia, cedo, um laudo que, pelo que eu estou sabendo, sumiu. Sumiu? Que não está constando que eu fui preso. Tá. Eu passei a noite na delegacia. Tá. E esse depoimento que o senhor disse que prestou no dia seguinte, o senhor assinou alguma coisa, o senhor assinei o depoimento no outro dia cedo com o escrivão. O escrivão. Oi? Porque aqui nos autos não tem essas peças, aqui só tem mesmo 2 boletins de ocorrência só. Pois é, eu fiz lá assim. Documental que o senhor passou por essa prisão. Pois é, mas eu fiquei lá preso lá à noite. E foi feito, no dia seguinte, foi feito um lado que eu assinei, o meu depoimento lá de manhã cedo. O senhor não foi lá na delegacia depois para ver que procedimento foi esse, pegar alguma cópia? Não, eu não sabia que tinha que pegar. E quando eu entrei em contato com o advogado, foi que ele me avisou, porque tanto é que quando eu fui na delegacia, eu tinha feito queixa dessa pessoa que fez essa acusação comigo. E a queixa que eu estava com ela também sumiu na delegacia no dia. Certo. Aí a pergunta é mais aí eu vou... Tá, depois que o senhor resolveu procurar um advogado para processar o Estado por conta desse fato, o senhor não se dirigiu à delegacia para pegar a documentação? Não, o advogado procurou o documento lá e não tem. Não tem. E foi falado assim, só verbal? Só verbal. Só verbal. Tá bom. Doutor, o senhor quer perguntar alguma coisa?
Porque, só para esclarecer que na época que ele foi preso, foi naquela época do auge Não, da doutor, pandemia. pergunta, doutor. Pergunta. Estamos em Pergunta depoimento. não, Não, nenhuma. né? Tá ótimo. Doutora Maria de Fátima, a senhora tem perguntas? Não, não. Não, né? Certo. Então fica então encerrado o depoimento. Muito bem, muito bem. Estamos gravando. A primeira testemunha do requerente, a senhora Francilene de Paiva da Silva, declarou não incorrer nenhuma das hipóteses de impedimento de suspeição de testemunha. Então, dona Francilene, a senhora vem aqui como testemunha assume o compromisso agora de dizer somente a verdade, tá? Daquilo que souber e lhe for perguntado. Isso quer dizer que a senhora não vem aqui para inventar nada, nem para esconder nada. A senhora vem aqui para dizer só o que sabe, aquilo que tem conhecimento, tá bom? Mentir aqui na justiça constitui crime de falso testemunho, tá bom? Dona Francilene, a senhora conhece o seu Carlos Henrique, não é? Conheço. Tem conhecimento aí que ele ficou detido ou foi preso em algum momento? Tenho conhecimento, sim. Foi preso. O que a senhora sabe desse fato? Não, ele vende roupa, né? Ele trabalha com venda. Então, eu compro sempre na mão dele. E aí eu estava lá na minha casa nesse dia, quando a menina que trabalha com ele chegou lá na minha casa me chamando para nós ir procurar ele, que a polícia tinha levado ele à noite e ainda não sabia, ele não tinha retornado, né? Aí eu tenho uma moto, nós montamos na moto e fomos na delegacia, lá nós encontramos o carro do Henrique, lá na delegacia em Santa Inês. Aí tinha um moço, que eu acho que era o escrivão, e eu procurei. Cadê o rapaz dono desse carro? Aí ele falou, ele tá preso. Aí eu falei, ele vai sair agora? Ele disse, não, só quando o delegado chegar. Aí também a gente ficou lá esperando um pouco, aí nós fomos para casa. Aí eu fui para casa, quando foi mais ou menos assim 1h da tarde, eu fui lá no serviço dele, que a gente compra roupa com ele. Aí ele já estava se arrumando para trabalhar, para vir embora, porque ele não ia mais nem trabalhar naquele dia, que foi o dia seguinte que ele foi solto. Mas que ele passou a noite todinha no xadrez. A senhora chegou a vê-lo? Eu não vi. Foi a informação lá de fora que eu procurei pro escrivão. Cadê o moço daquele carro? Certo. A senhora sabe por que ele passou por isso? Sei. Teve gente. Uma colega da gente que comprava com ele e na hora ela não quis pagar lá um cheque, que ele ia sempre cobrar ela, e aí aconteceu esse episódio, por essa dívida desse cheque. Tá. E esse procedimento policial deu alguma coisa? Ele responde ainda alguma coisa? Ou não? A senhora não sabe? Não, eu não sei esse lado aí não. Tá. A senhora conversou com ele? Por que ele passou por isso? Como é que foi essa prisão? Não. A senhora mora aqui, em Bacabal ou lá? Eu moro em Santa Inês. Ah, a senhora mora lá, né? É. Tá certo. Tudo bem. Doutor Carlos, o senhor tem pergunta? Doutor Charles, perdão. O senhor tem perguntas para sua testemunha? Excelência, se ela viu o momento que ele saiu da delegacia, que ele foi solto. Pode perguntar direto, doutor. Só aproximar os microfones, doutor, para gravar melhor sua pergunta. Pode puxar. Se a senhora viu o momento que ele foi solto. Não, eu não vi, porque quando eu saí lá da delegacia que eu fui com a menina, eu já fui logo trabalhar. Quando foi mais ou menos assim 1h, eu fui lá no serviço dele, lá onde ele fica no hotel, e aí ele já estava se arrumando para ir embora, que naquele dia ele não ia mais nem trabalhar. Né? Aí eu procurei, Henrique, que hora foi que tu saiu? Ele disse, eu saí agora, Lê. O carro dele saiu lá. Vi o carro, sim, procurei o moço que estava lá, eu não sei se ele era escrivã, eu e a outra colega que trabalha com ele. Certo, doutora Maria de Fátima, tem perguntas para a testemunha? Sim, eu pergunto se a testemunha presenciou o momento da condução do Carlos Henrique. Não presenciei, doutora. Quando levaram ele,
lá para a prisão, né? Esse momento aí eu não presenciei. E se alguém presenciou essa condução, a senhora sabe? Sei sim. Tem uma colega aqui a outra testemunha que presenciou. Ah, outra testemunha presenciou. É. Tá. Então tá, só. Obrigada. Certo. Fica encerrado o depoimento. Obrigado, viu? Bem, estamos gravando a segunda testemunha do requerente, a senhora Lidiana Pereira de Oliveira. Já declarou não incorrer nenhuma hipótese de impedimento e suspeição de testemunha. Então, dona Lidiana, a senhora vem como testemunha. Isso quer dizer que a senhora vem aqui apenas para dizer a verdade, tá? Daquilo que souber e lhe for perguntado, sob pena de incorrer crime de falso testemunho, tá? Muito bem. A senhora disse que conhece o seu Carlos Henrique, né? Teve conhecimento aí que ele passou por uma situação de ser detido, preso? Isso mesmo. O que a senhora sabe desse fato? Diz pra gente. Que eu estava lá comprando a mercadoria quando a polícia chegou lá, né? Aí que eu vi que pediu para ele acompanhar eles. Aí ele perguntou se podia ir no carro dele. Aí ele foi no carro dele e o policial foi atrás, no carro da polícia. E aí? Aí eu só vi quando ele saiu no carro e os policiais no carro saíram atrás. Era policial civil ou militar? Militar. Militar. Tava de farda, é isso? Isso, de farda. Certo. Chegaram lá, conversaram com ele e cada um foi no carro, é isso? Para a delegacia? Ele foi no carro dele, eu vi quando ele saiu no carro dele e os policiais foram na viatura do carro, da polícia. Certo. E o que aconteceu com ele lá? A senhora sabe? Não, eu vi só na hora mesmo que o policial foram no hotel. Tá. E isso aí a senhora acha que foi o quê? Uma prisão? Eu não sei lhe dizer porque eu não entendo bem, mas eu acho sobre isso. Certo. Só sabe que a polícia militar chegou, conversou com ele, cada qual foi num carro para a delegacia de Santa Inês, é isso? Depois não sabe o que aconteceu com ele. No outro dia que eu fui lá, aí a menina me falou que ele tinha passado a noite lá. A senhora foi lá na delegacia? Não, é porque como eu fui comprar roupa, no outro dia eu fui lá fazer umas trocas. Aí ele tinha... Né? que no hotel eu vou lá trocar mercadoria. Aí a moça disse que ele tinha passado a noite lá. Que moça? Aqui trabalha com ele também, que vende. Uma moça que trabalha com ele disse que ele passou a noite na delegacia. Foi, é isso. Mas passou a noite assim, porque quis, porque esperou alguma coisa ou porque ficou preso mesmo? Porque ficou preso lá. Eu não sei se ele foi em cela, mas que ele ficou lá, ele ficou. Foi, né? E ele disse alguma coisa para a senhora? Não. O que aconteceu? Não, né? Tá bom. Só mais uma coisa. Essa conversa da polícia militar com ele foi uma conversa assim normal, foi amistosa, ou foi agressiva? Foi normal? Eu não achei agressiva, não. Foi normal, né? Tá bom. Doutor Charles, só tem perguntas para a sua testemunha? Tem mais perguntas? Não, né? Tá bom. Doutora Maria de Fátima. Sem perguntas. Perguntas. Ótimo. Fica então encerrado o depoimento. Obrigado, dona Lidia. Bem, a última testemunha do requerente, a senhora Patrícia Conceição da Silva, também já declarou não incorrer em nenhuma das hipóteses de impedimento e suspeição de testemunha. Então, dona Patrícia, a senhora vê como testemunha, como tal, assume agora um compromisso de dizer somente a verdade, tá, daquilo que souber lhe for perguntado. Isso quer dizer que a senhora não vem aqui para inventar nada, nem para esconder nada. A senhora vem aqui para dizer o que sabe, aquilo que tem conhecimento, tá? Mentira aqui na justiça constitui crime de falso testemunho, certo? Então, muito bem. A senhora conhece o seu Carlos Henrique, não é? Sim. A senhora tem conhecimento de que ele ficou detido ou preso em algum momento lá em Santa Inês? Sim. Conte pra gente, o que é que a senhora sabe desse fato? A gente estava trabalhando e aí ele saiu para ir cobrar ela, né? Quando ele voltou, a gente estava atendendo uma cliente. Aí ele foi para encher o cheque da cliente. Aí eu saí para o outro quarto. A cliente chegou me chamando que a polícia estava lá para prender ele. E aí ele perguntou, o policial disse que era para ele ir para a delegacia.
Aí ele perguntou se podia ir no carro dele, o policial disse que podia, que eles iam acompanhando ele. Isso, ele foi umas 7 horas, aí quando foi 10 da noite eu fiquei ligando para ele, e nada dele atender o telefone. Quando foi umas 6 da manhã, eu liguei para a cliente me levar até a delegacia. Quando eu cheguei lá, o carro dele estava lá. Por que ele foi levado para a delegacia? A mulher falou que ele tinha batido nela, né? Só que ele falou que não bateu na mulher. Uhum. Aí eles só pegaram e levaram ele. Foi cada qual no carro, né? Tá dizendo, Isso. né? Tá. Era a polícia militar que levou ele aí? Era. Tava fardado. Tava fardado. Fardado mesmo de policial militar, né? Isso. E essa conversa com ele, assim, foi normal? Foi uma conversa mais agressiva? Não, foi normal. Eles não agrediram ele. Durante essa conversa? Oi? Você estava presente durante essa conversa da polícia Eu tava. Tava presente. polícia militar, a senhora pode dizer? Como? Mais ou menos, eles estavam conversando o quê? A senhora ouviu? Não, ele estava falando sobre o cheque, né? Aí os policiais falaram para ele que eles não tinham nada a ver com a conta, que era para ele comparecer só na delegacia, porque a mulher falou que ele tinha batido nela. Aí ele ainda perguntou se ele podia ir no carro dele, ele falou que podia, né? E saiu, e eu fiquei ainda no quarto atendendo a cliente. Uhum. Aí depois disso eu não sei mais o que aconteceu, só fui saber no outro dia que ele estava preso lá. Então, eles chegaram lá só para levar ele para a delegacia. Não tinha Sim. assim, nada escrito assim, nenhum papel, nada. Não chegaram com papel, mandado, nem nada. Tá certo. E ele passou a noite lá. Passou a noite lá. Quando ele saiu de lá, eram umas 11 horas. Porque eu fui lá e o rapaz, perguntei por ele, né? Aí tinha eu não sei se era eu acho que era alguma pessoa que trabalhava lá, me chamou na janela e eu perguntei, e ele informou que ele estava preso lá. Aí ele disse assim, não, mas ele vai ser falado, o delegado vai vir conversar com ele e ele vai ser solto. Aí eu falei, que horas mais ou menos? Ele disse umas 9h30. Aí eu disse, pois eu vou pro hotel, e aí quando for às 9h30 eu volto aqui. Aí foi o horário que o menino, a minha patroa me ligou, que disse que não era para mim ir mais, né? Que ele ia ser solto. E disse que também o rapaz informou que tinha ido um advogado lá à noite. O rapaz que estava lá dentro da delegacia. Aí somente isso. Aí eu fiquei no hotel, não fui mais lá. Vi o carro dele lá fora e eu fui e disse, ele está aqui. Bem. Doutor Charles, você tem perguntas para a sua testemunha? Sim, excelência. Se ela tem conhecimento de que se tu viu ele saindo lá da delegacia, se tu viu o carro lá. Eu não vi ele saindo da delegacia, eu vi somente o carro lá. Outra pergunta, excelência. Se quando o policial foi levar ele disse que ele ia fazer só um depoimento, tem conhecimento? Tenho, sobre isso eu tenho. E o delegado estava chamando ele. Isso. Satisfeito, doutor? Sim. Doutora Maria de Fátima, a senhora tem perguntas para o testemunho? Não, sem perguntas. Sem perguntas. Então fica encerrado o depoimento. Bem, dona Patrícia,